Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando mais um Cast to Action. E hoje, um episódio muito especial. Para quem está me acompanhando sabe que a gente vai começar uma jornada super legal. E eu trouxe uma convidada que eu fazia tempo que eu estava tentando uma agenda com ela, para contar um pouco da história dela para vocês. Uma história que eu me inspiro, que eu conheço há bom tempo. E hoje ela vai contar para vocês muitas coisas, toda a jornada, vários passos que ela deu para poder conseguir chegar hoje num patamar que eu admiro demais e gostaria muito de conseguir chegar também. Então, com vocês hoje, a minha convidada especial, a Cris Taveira. Muito obrigado, Cris, por ter aceito. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. O prazer é meu. Eu queria, primeiro, te agradecer e, segundo, pedir para você se apresentar brevemente com o de hoje, né? Porque do passado a gente vai falar daqui a pouquinho. Uhum. Mas muita gente da minha audiência já sabe quem é você, mas conta um pouquinho. Bom, hoje eu tenho uma agência de... Eu não falo nem que é de lançamentos, né? Tem muita gente que fala assim, de lançamento, de infoproduto e tal. A gente gosta de desenvolver plataformas de educação. Uhum. Então, esse é o nosso negócio hoje. Hoje eu dirijo essa empresa, né? A gente tem alguns cases bem legais, assim, no mercado imobiliário, principalmente, com mais de 8 mil alunos. Tem o meu sócio, que é do Layer Lemonade, né, que também é uma plataforma de educação para motion design. A gente está começando uma escola agora para odontologia. E é isso que eu faço hoje. Show, Trabalho com marketing há muito tempo, desde os primórdios. Show. E você passou por uma grande transformação, né? Porque eu te acompanho, acho que desde 2015, por aí que a gente se conheceu. A gente se conheceu em 2015. Por aí. Foi depois daquele evento em Pirinópolis, que você conheceu o Fabiano, meu sócio. Sim. Aí você voltou, foi na Nectar. E dali em diante a gente ia dando uns touch points. A Nectar era pequenininha, vocês estavam começando. Isso lá no Pedro Ludovico, numa casa. Garagem. Isso, exatamente, numa garagem, pra variar. Olha que demais. E aí, assim, naquela época, quem era a Cris? Vamos voltar um pouquinho. Nossa, naquela época, 2015, eu comecei no Burger King em 2006, então... Isso, conta isso. O começo foi no Burger King, esse foi o início do track empreendedor? Ou antes disso já veio alguma coisa? Na verdade, João, eu adoraria ter aquelas conversas assim, eu sempre soube que eu queria ser empreendedora, vendia coisas desde criança. Não tive isso. Então, a minha história, eu comecei na faculdade, e aí eu casei logo que eu me formei. A minha festa de formatura foi minha festa de noivado. E aí eu comecei a trabalhar como designer numa agência. Eu falei, eu preciso ganhar mais, porque eu ganhava, meu salário líquido era R$900 na agência, como designer. E a profissão de designer é o primeiro a chegar e o último a sair, né? Porque a peça não sai se você não estiver lá. Eu falava, eu preciso ganhar mais, o que eu vou fazer? E aí que eu comecei a abri meu primeiro CNPJ nessa circunstância. Eu falei, eu preciso ganhar mais dinheiro. Não era por vocação, não era por... Eu tinha algumas coisas de inquietude, né? De falar, eu quero fazer mais, Sempre fui muito ambiciosa. Então, eu tinha essa coisa de, putz, quero dominar o mundo. Mas eu não sabia qual que era o caminho. Então, eu falei, o meu primeiro CNPJ foi por isso, assim. Foi para ganhar mais dinheiro. Entendi. E aí, eu abri uma agência... Urgência, né? Então, era mais para fazer freela como designer. E daí, 2 anos nesse trabalho, eu recebi a proposta de ir para o Burger King. Então, o pessoal estava precisando de uma pessoa com faca nos dentes, né? Para mudar para Porto Alegre. E aí eu falei para o Hugo, vamos. A gente tinha que colocar R$1 milhão no negócio, a gente não tinha esse dinheiro. E aí o nosso sócio... Isso foi que ano? Foi 2005. 2005. Aí o nosso sócio falou, o sócio-presidente da empresa, não, pode deixar, eu coloco o dinheiro na frente. Quando a empresa tiver dividendos, aí vocês pagam a parte de vocês. Tá bom. Então, eu falei assim, vamos. E a gente foi com a cara e a coragem. Isso em 2006. Massa. Aí a gente começou do zero, cara. E foi... Em Porto Alegre, Em Porto Alegre. Aí no dia 12 de dezembro de 2006, a gente abriu o nosso primeiro restaurante no Iguatemi de Porto Alegre. E aí, no dia 18 de dezembro de 2017, que é o dia do meu aniversário, a gente estava vendendo as nossas operações na Bovespa, que foi uma operação casada com o IPO do Burger King aqui no Brasil. Então, a gente chegou a ter o grupo todo, né? 70 restaurantes, Nossa. 2 mil funcionários.
Então, todos os problemas que você puder imaginar, assim, com pessoas, a gente já passou. E de escala muita gente. de comida, né? Escala de comida. Escala de comida que é muito complexo, assim, é muito complexo. E isso formou você? Você acredita Isso que me a sua formou. grande formação foi o Burger King? Então, eu sempre estudei muito. Então, eu estudei, na SPM, na Harvard Business School, na Columbia Business School. Eu sempre fui muito de estudar. Eu gosto de estudar. Aquela coisa de cientista mesmo. Sei. Mas a prática é que leva a gente para outro nível, né? Estudar com a necessidade, porque você sofre na prática, tem outro parâmetro. É por isso que muitas vezes no ensino médio a gente não dá tanto valor, né? Na faculdade, tudo que a gente aprende ali, porque a gente não sabe qual que é a dor que aquele estudo vai conduzir na nossa vida. Tá. E aí, Porto Alegre, como é que você voltou para Goiânia? Qual foi o trekking para isso acontecer? Tá, aí Porto Alegre eu era diretora de marketing do Grupo Centro-Sul. Então, eu viajava muito, João. Então, eu estava sempre... a gente tinha loja em Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Centro-Oeste. E eu que respondia pelo marketing de todas. Então, a inauguração era comigo. Quando o Arthur nasceu, eu tinha que vir para Goiânia, deixar ele com a minha mãe, viajar a trabalho, buscá-lo e depois voltar para Porto Alegre, porque eu não tinha ninguém lá. Então, não tinha essa coisa de rede de apoio. Quando a Marcela nasceu, eu falei assim, não dou conta de fazer isso com 2 crianças. Aí eu falei assim, eu preciso voltar para Goiânia. E o escritório central do Burger King era aqui. Porque o sócio-presidente da empresa administrava daqui, ele tinha outros negócios. Então, uma vez por mês, a gente vinha para as reuniões de resultado. Aí eu falei assim, não, eu preciso voltar para Goiânia. E lá tinha uma outra coisa que era frio demais. Então, as crianças viviam doentes. Então, eu tinha que conciliar a saúde dos meninos, o trabalho, viagem, sem rede de apoio. E eu falei assim, eu preciso voltar para Goiânia. E aí foi quando eu voltei. Foi que ano isso? Foi 2011, 2012, por aí. Entendi. 2011, foi quando a Marcela nasceu. E quando você voltou, você já começou a atuar em outras coisas aqui, visto que já tinha feito o IPO? Não, o IPO foi 2017. 2017. 2017. Entendi. Então foi depois. Entendi. Então eu voltei para Goiânia. Ainda Burger King full time. Ainda Burger King full time. Entendi. E aí comecei a ver esse movimento de startup, o que estava acontecendo assim no Brasil, no exterior. Aí eu falei, preciso estudar sobre isso. E foi meu primeiro investimento em startup em 2012, 13, uma coisa assim, que eu levei uma ré federal, assim, coloquei Aqui lá. em Goiânia? Não, em São Paulo. Em São Paulo. Então eu conheci uma pessoa num evento e ele falando sobre uma plataforma de música para música independente. E como eu já tinha vivido o processo, eu tinha namorado um cara que tinha uma banda. Então eu entendia muito da dor. Assim, eles amavam, a banda era muito boa, mas não conseguia viver de música. E a proposta do cara bateu muito assim na causa, sabe? De falar assim, putz, a gente precisa ajudar essas pessoas. E aí eu coloquei dinheiro lá, cara. Assim, ele falou assim, não mas tinha método, valuation, né? Não tinha. Então, eu me apaixonei pelo PowerPoint, Sim. Sabe? Pela história. É pela causa que você já era apaixonada e o PowerPoint foi um remedinho legal. E chegou. Aí eu coloquei R$250 mil em 2011 na época, isso. 250 mil reais em 2011 era muito grana. Era muito, 2012, 13. E eu perdi tudo, assim. E o cara... Foi até engraçado, porque hoje eu penso assim, gente, eu era muito louca, cara. E aí, quando eu falei, vamos montar um escritório, alguma coisa, ele, não, esse dinheiro era pro meu bolso, não era pra empresa. Você comprou uma participação da empresa, que era minha. Então você eu não falei investiu, assim, não, peraí, deixa eu entender a situação. E aí, o cara começou a gastar o meu dinheiro e o negócio não prosperou. Ele, enfim, foi uma história interessante. O Henrique Portugal, do Scan, que era meu sócio, que ele entrou para dentro também, encontrei ele um tempo atrás. Eu falei, ei, Henrique, o que aconteceu com a história? Porque eu saí, eu falei assim, eu vou realizar o prejuízo, eu estava no contrato social, só me tira do contrato social porque eu não quero participar e eu não quero esse risco. E aí eu encontrei o Henrique, eu falei assim, e aí, o que aconteceu depois? Ele, cara, você teve sorte de sair antes. Deu problema sério. Deu ruim, perdi dinheiro demais também, então... E como que você, sei lá, foi apresentado ao universo das startups? Foi nessa circunstância. A gente estava num evento, era um casamento, alguma coisa assim, e tinha esse empreendedor e ele começou a falar sobre isso. E aí, depois disso, desse preju, eu falei assim, vou me inteirar disso. E comecei a frequentar o Startup Weekend. Aí eu comecei a ir pro Startup... Em São Paulo ainda?
Ou aqui em Goiânia? Não, em Goiânia. Aí comecei a frequentar a Startup Você pegou os Week. primeiros, né? Porque eu acho que foi 2012 ou 2013 foram os primeiros. Então, eu conheci o Tony Celestino, o André Diamant, o Amuri, o João Kepler. Então, nessa época. Entendi. E aí, a gente começou o Felipe Matos. Então, a gente começou a colaborar, né? Muito no modo voluntário. E eu fui para os Estados Unidos estudar estratégia digital, que foi quando eu fui para Harvard. Então, eu falei assim, cara, eu apanhei muito aqui, mas eu quero saber onde está acontecendo isso para entender como funciona. Aí eu fui para os Estados Unidos e foi engraçado que quando eu comecei a estudar estratégia digital lá e eu voltei, eu falei assim, falei para o Hugo, cara, esses veículos de comunicação hoje que são afiliados, que fala das emissoras grandes, que não produzem conteúdo, eles vão morrer. Ele falou, você é louca, você é doido. Eu falei assim, escuta o que eu estou te falando. Então, há 10 anos atrás. Então, quando a gente vê essas emissoras que estão passando perrengue, assim, há 10 anos falava sobre isso. Eu vejo... A minha percepção é que a audiência ela é o único poder, né? Que existe. Quem tem e sabe fazer... petróleo, né? Ela é o petróleo. Ela é o novo petróleo. E a produção de conteúdo, ela é um insumo básico para a construção disso, né? Porque você não consegue hoje, com a informação do jeito que está, com o laço das informações, criar uma audiência sem ter conteúdo autoral. Então, realmente, seu raciocínio lá atrás faz todo sentido. E eu vejo que a rádio está passando por isso. E o mais legal, né? Eu tava conversando com o Hack esses dias, da Jovem Pan. Ele falou assim, cara, ainda tem um público muito fiel à rádio. Muito fiel à rádio. E a rádio produz o conteúdo que a gente tá aqui gravando, produzindo num podcast e tudo mais. Tá fazendo isso há um tempo. A rádio faz isso todos os dias. Todos os dias. Ininterruptamente, ao vivo ali, produzindo, gravando e assim, né? Aqui fica até uma dica. Eles não estão gravando e jogando isso pro YouTube, reproduzindo, reaproveitando conteúdo, sabe? Tirando corte e tudo mais. Não, mas todos os dias, se você olhar lá, da meio-dia a 1h da tarde, tem um programa X que passa, que leva 4, 5... Eles levam 4, 5 convidados, Cris. Todos os dias. É surreal, né? É surreal isso. É surreal. E a minha mãe ouve, sabe? Muita gente ouve todos os dias. Não, e a rádio é uma baita escola, porque é ao vivo. E o feedback é instantâneo. Sabe que eu tive um programa na rádio? Eu tive um programa de tecnologia, que a minha missão... Foi no Jovem Pan ou não? Não, foi... Na Jovem Pan eu comecei a gravar um podcast lá, em parceria com a Jovem Pan. Mas foi na Bandeirantes. Então, eu tinha um quadro dentro de um programa de audiência grande lá na Rádio Bandeirantes, que eu falava de tecnologia para público AM. Então, a minha missão era pegar o que tinha de difícil, que estava rolando, e falar de um jeito simples. Uma linguagem simples, palatável. Então, eu tenho muito isso, assim. Eu não gosto de ficar usando palavra em inglês. Você não precisa complicar as coisas para falar, né? Para explicar. Então, eu tinha essa missão. O Facebook lançou um drone de envergadura de um Boeing. Para quê? Né? Então, eu trazia tudo que estava rolando para decodificar isso. Que ano que foi esse programa? Nossa, eu não lembro, João. Cara, eu tenho uma memória muito assim... sabe quando você vai limpando o HD? Eu preciso limpar esse HD o tempo todo. Então, a minha memória para data, para essas coisas... Tá, e assim, recapitulando ele e voltando onde a gente parou. Você foi para Harvard estudar né, marketing. Foi, estratégia digital. Estratégia digital, voltou, fez suas leituras. E aí você começou a empreender de novo ali. Já tinha, pelo menos, diminuído o seu tempo útil dentro do Burger King para conseguir fazer outras atividades. Como que foi essa volta de lá com essas estratégias? Eu voltei com a cabeça muito fervendo, assim. Eu falei assim, cara, eu preciso entrar nesse mundo de startups com mais afinco, assim, com mais vontade. E daí, em 2015, a gente vendeu as lojas do Rio Grande do Sul. Então, eu fiz um dinheiro legal, assim. A gente primeiro vendemos Rio Grande do Sul e depois o IPO foi do grupo. E aí, eu comecei a investir mais. Então, investi na Chakra Tech, em Israel, na Hamper, aqui no Brasil, na Produtiva, no Playmo, numa startup de hardware que a gente estava falando agorinha. Então, eu comecei a fazer movimentos mais voltados para investimento mesmo em startup. Então, foi aí que eu me aproximei mais. Depois disso, eu falei assim, gente, parece que só investir no outro... Por que eu estou fazendo isso? Eu perdi muito dinheiro, João, investindo em startup.
E eu falei, cara, por que eu não Não faço teve isso nenhuma comigo? saída? Você não teve nenhum... Eu tive uma saída, mas a saída que eu tive meio que equilibrou O investimento os feito. outros investimentos. Não, Ah, as tá, outras. os outros. Então, não, falar pra você, eu não ganhei muito dinheiro. E essa saída, eu fiz esse investimento que deu bom com o Fábio Pova. Que foi Da Movile. founder da Movile, Aham. exatamente, que é uma das donas do iFood, né? Sim. Então, cara, você tem que estar com com pessoas que sabem Entendem. jogar o jogo, que entendam do jogo. Então, eu tava num rolê muito amador, assim, colocando dinheiro, aquele spray and pray, né? De fazer isso e rezar para dar certo. E aí, depois eu falei, cara, eu vou fazer com quem tá sabendo fazer. Então, foi a única situação que eu ganhei dinheiro mesmo, foi isso, e que empatou os outros investimentos que eu fiz. Mas daí, eu falei, cara, eu vou investir em mim. O que eu sei fazer? E eu acho que esse é um baita insight, assim, para quem tá escutando. Porque o que a gente sabe fazer? O que a gente é bom? E eu trabalhava com marketing a vida inteira e eu sou boa nesse negócio. Eu falei assim, então eu vou trabalhar com isso. Eu vou investir no meu negócio, eu quero voltar a empreender, quero fazer alguma coisa diferente, mas fazendo o que eu sei fazer. Mas antes disso, aí eu comecei a dar consultoria em marketing para várias empresas, assim. Então, dei consultoria. Depois, eu cheguei no governo, né? Fui dar uma consultoria que um amigo falou assim, cara, você faz isso para a empresa, será que funciona para o governo? Deve ser a mesma coisa. Não deve ter diferença, né? Inclusive, o Jorge Paulo Lemann, que era a minha escola assim, de empreendedorismo, ele tinha algumas iniciativas para governo. E ele falava de gestão de uma forma muito pesada, assim, para que a gestão pública ela seguisse os passos da gestão privada. Eu falei assim, deve ser mais ou menos a mesma coisa. E aí eu fui estudar. E aí eu fui para o CLP, que é o Centro de Liderança Pública. Então, eu sempre faço esses movimentos, assim. Quando eu estou indo no caminho, eu falo, deixa eu estudar para ver se faz sentido. E aí eu fiz um projeto para o governo. E foi um ano sofrido, assim, porque você quer fazer as coisas andarem, mas a máquina é muito pesada. Assim, às vezes você está com um projeto interessante e você precisa de 5 assinaturas. É porque o projeto tem que ser interessante para muita gente, Pra né? muita gente. Não é só para o objetivo principal, que é dar certo, sucesso para a população e tudo mais. Não. E aí passa pela vaidade, passa pelo ego. Aí um secretário quer assinar, o outro não quer, porque tem uma rixa política. Então, a agenda técnica, ela não é superior à agenda política. Por mais que a gente queira fazer, tem muitas travas, assim, tem muita coisa que barra a gente poder avançar. A máquina é complicada. E eu acho que eles fazem isso muito para... Essas travas, elas são até importantes, mas eles fazem no nível errado, sabe? Porque é onde as pessoas estão executando. E aí eles querem barrar com corrupção, essas coisas, mas ela não acontece ali. É mais para cima, né? Então, eu acho que muitas coisas é um travam tipo de corrupção não financeira, assinar só o que eu vou ter algum tipo de ganho, mesmo que não seja financeiro, né? Por interesse, por indicação e por tudo. E a gente vê isso demais dentro do governo. Eu também passei um período, mas eu era estagiário. Eu só via as coisas ali e rapidinho. Mas foi lá que eu conheci meu sócio, né? Da Nectar, o Pedro Fabiano. Teve o seu momento teve a minha importante, vantagem. né? Teve a sua vantagem. E foi exatamente por essa falta de velocidade, por esses problemas todos que você abandonou e saiu fora. Foi. A gente ficou é quanto empreendedor, tempo? né, João? Demais. Aí a gente fala assim, vamos fazer as coisas acontecerem. A coisa não acontece, você vai ficando frustrado. Então, eu estava num movimento de give back, assim, de... Poxa, todo mundo reclama, mas ninguém vai lá e faz. Eu vou mudar o mundo, vou mudar esse Goiás aqui. Deixa eu começar. Deixa eu começar. E consegui, e tá tudo bem. Você ficou uns 3 anos? Não, fiquei 11 meses. 11 meses? Eu lembro dessa fase. Mas teve uma coisa boa, período. que foi o planejamento, assim, tiveram algumas ações bem legais. Foi quando a gente conseguiu trazer a Campus Party para Goiás. Sim, eu lembro. Então, o primeiro evento, eu nunca fui de evento, né? E aí, eu fui fazer a Campus. Eu lembro do governador perguntando, e aí, quem que é responsável e tal? E o Adriano, que era o secretário, falou assim, não, a Cris é responsável. Eu deixo comigo. Nós vamos fazer a melhor campus do Brasil. Governador, sua tarefa de casa é me arrumar o lugar. Aí todo mundo falou assim, caraca, como assim? Eu falei assim... Não é assim por que funciona? não? Não é assim que funciona. Eu não tenho essa muita hierarquia. Para mim, todo mundo é igual, assim. Todo mundo é gente como a gente.
E aí a gente fez a campus e eu falei assim, nós vamos fazer a melhor campus do Brasil. E o A pessoal, primeira campus vamos foi onde? pra... Aqui. Foi no Passeio das foi no passeio, Águas. né? Aí É até falou hoje assim, lá. É até hoje. Aí vamos fazer 20 mil pessoas. Eu, não, gente, vocês não estão entendendo. Coloca o máximo de barraca que está aí. A gente vai mandar ônibus para o interior inteiro. Vamos trazer todo mundo das escolas. Foram uns, eu não sei, 70 mil pessoas. João, eu quase enlouqueci. O bombeiro chegou para mim no dia da campus e falou, se você colocar mais uma pessoa aqui dentro, eu vou fechar o evento. Não, é tenso, foi tenso, mas foi um sucesso, assim, foi muito legal. Ela foi realmente marcante para o nosso ecossistema. Foi um marco, assim, para o ecossistema. Então, essa entrega eu fiquei bem feliz, assim. Política de reciclagem de computador também foi uma coisa que a gente tinha planejado e que avançou. Então, tiveram coisas muito positivas. Uhum. Mas podia ter feito mais. Mas, enfim, é o ritmo das coisas, né? E para o ecossistema como um todo, é importantíssimo ter alguém de nós lá, né? Uhum. Só que poucos não, eu só conheci você que teve essa disposição. Uhum. Aliás, o Reilly também, né? O Reilly também se envolveu. O Reilly também se envolveu, O Reilly pegou uma secretaria e ficou, entregou, e ele falou, teve uma fase que a gente estava falando de uma parte associativista e tal, ele falou assim, cara, você tem que ter tempo, dinheiro, disponibilidade e saco, porque é bem difícil você conseguir fazer as coisas acontecerem igual você faz hoje dentro da sua empresa. E quando você tem, né, um pilar igual você no governo, o Francisco lá no Sebrae, pessoas que estão assim, que não vão parar por causa da máquina, mas vão fazer a parada acontecer. E a gente fazendo o ecossistema acontecer, foram as fases que Goiás mais avançou. Assim, né? Eu até, provavelmente você já deve ter visto, o ecossistema fora, Silicon Valley, qualquer outro ecossistema funciona com esses pilares. Sim. Não tem como só a gente aqui levantar a camisa e, sabe, sacudir bandeira na rua. Política pública tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Política pública, universidade, as empresas, as associações, todo mundo tem que estar focado no objetivo. Mas aqui, agora parece também que eles inauguraram um hub novo, você viu isso? Não, eu não vi. Hub Goiás, alguma coisa assim. Recebi uma mensagem até. Eu não tô até. acompanhando muito, assim. Como eu tô bastante em São Paulo, aí eu tô mais lá do que aqui, né? Então... Eu recebi semana passada que ia ter uma inauguração, eu não vou estar, vai ser agora nas próximas semanas. E que vão ter, eles me procuraram, inclusive, o governo, para pegar alguns empresários para ganhar uma bolsa para poder dar mentoria para os empreendedores. Olha, que legal. Que legal, interessante isso. Né? Assim, é uma iniciativa bem, bem interessante. Eu até recomendei a alguns amigos para participar, mas é super legal. E então você saiu do governo 11 meses e foi quando você aí mergulhou 100% na agência digital que até hoje você está nela, né? Certo? Na Rocket. E me conta como que foi o início, porque esse é um track muito legal, né? Que a gente acompanhou, viu, você colocou seu nome numa estampa nacional com todos os entregáveis que você fez nesse aspecto, sem contar todo o seu passado, mas lançamento no Brasil tem os polos e tudo mais, mas peraí, no polo imobiliário tem um player muito forte em Goiânia, que é X e tal, e eu conheço e tá aqui agora pra gente falar. Conta um pouquinho como que foi esse início. Tá, eu acho que é importante falar sobre uma característica muito forte que eu tenho, que é networking. Sim. Assim, eu sou muito de pessoas, João. Então, onde eu tô, eu me conecto com as pessoas, eu converso com as pessoas, eu não tenho vergonha de me aproximar. E o governo me trouxe uma coisa muito legal, que foi esse networking. As portas abertas para qualquer coisa que eu vá fazer. Então, quando eu preciso de ajuda, eu peço ajuda. Eu tô a fim de fazer um projeto, eu falei, quem que é o maior no Brasil? Eu vou atrás dessa pessoa para pedir orientação. E aí, como que começou o marketing digital? Eu estava no aniversário de um amigo e tinha um cara lá, eu falei assim, acho que eu conheço esse cara de algum lugar, era o Érico Rocha. Ele estava com a esposa, eu falei, vou conversar com ele. Eu falei, eu te conheço de algum lugar. Aí a gente começou a trocar ideia, trocamos WhatsApp e tal, o que você faz? Começamos a falar de marketing digital. E ele me convidou para o Fórmula de lançamento ao vivo. E aí eu fui. Então, você vê que
uma pessoa em um momento. E ele já era estourado, Ele já né? era estourado. Então, quando eu cheguei no Fórmula, eu vi aquele evento para 8 mil, 10 mil pessoas ali, eu falei assim, eu não tinha dimensão do tamanho que ele representava para o ecossistema. Então, quem não conhece assim, o Érico não tem essa dimensão. Assim, quem não acompanha ele... é uma outra bolha, né? É uma bolha. E aí você começa a perceber assim, você está no mercado financeiro. Cara, são as pessoas do mercado financeiro que se conhecem, as empresas que se conhecem. O ecossistema de startups são as pessoas ali, os players do marketing digital também. Então, assim, você vai hackeando esses ecossistemas e entendendo quem são os players relevantes assim, dentro do negócio. Eu não tinha essa dimensão do tamanho do Érico. E aí, quando eu cheguei, eu olhava para o palco, assim, subia as pessoas. Eu estou fazendo R$1 milhão ensinando a adestrar cachorro. Como assim, gente? Isso aí é fake. Não é possível. Aí sobe 1, sobe 2, sobem 3, 100, 200. Eu estou ensinando a fazer unha em gel. Aí, opa. Confeitaria. Como assim, cara? Então, tudo. assim, aí que eu te falei do que a gente é bom. Eu sou boa em marketing. O que eles estão falando... é marketing, só que o canal é o digital e muito focado em educação. Então, eu vou aprender esse negócio. Vou aprender esse negócio porque é o que eu gosto de fazer. Fiz consultoria há muito tempo, trabalhei dentro de uma empresa e eu estive em 2 lados muito importantes. Estive do lado da agência, depois do lado do cliente e estava montando de novo uma agência. Então, já tinha essa bagagem. E aí, quando a gente cresceu, a gente pegou o Ricardo. O Ricardo tinha... porque 30 mil seguidores no Instagram foi o primeiro case nosso, primeiro cliente, assim. E por que foi isso? Eu falei, eu vou estudar. Então, eu fiquei 6 meses estudando, testei muita coisa comigo, chamei algumas pessoas importantes que eu sabia que era para o time. E aí, quando eu falei, isso vai dar certo, então nunca foi sobre lançar um curso. O Ricardo não fazia lançamento nessa época? Nunca foi sobre lançar curso, foi sobre estruturar uma empresa. E aí, para estruturar uma empresa, eu falei, eu preciso de caixa. Eu preciso gerar caixa. Então, para montar a minha audiência, construir minha audiência, vai levar muito tempo. Eu preciso de alguém que já esteja produzindo conteúdo, que já tenha uma demanda meramente reprimida, para a gente poder fazer um lançamento e colocar dinheiro para dentro. Então, em paralelo, eu falei assim, eu vou abrir esse CNPJ, mas eu quero buscar um financiamento, e eu busquei na Goiás Fomento, que tem um juro subsidiado, né? Então, é um juro mais baixo. Então, eu precisava de um colchão financeiro. E aí tem gente que fala, mas você já tinha muito dinheiro lá do Burger King, podia colocar... Mas os negócios, eles têm que se sustentar. Então, no começo, foi um bootstrapping, assim, de colocar... Acho que eu pus 300 mil para poder começar a operação. Banquei o salário de algumas pessoas, mas depois eu fui atrás desse financiamento porque a empresa tinha que rodar sozinha. E aí, o Ricardo, ele entrou, ele tinha 38 mil seguidores no Instagram. Mas já tinha 4 anos que ele estava produzindo conteúdo pro YouTube. E aí a gente Naquele colocou... estilo de apresentação de casa que ele sempre fez. Ele apresentando casas, os imóveis de luxo que ele vendia. Então, tinha 4 anos que ele estava fazendo isso. E ele já tinha um traquejo com a câmera muito legal. Então, a gente falou assim, vamos testar com esse cara. Ele já tinha tomado o sorinho do Capitão América? Eu falo que ele fez transplante de corpo, né? Transplante Total. de corpo. Ele mudou muito. pra caramba. Eu vi uns vídeos dele antigos. Meu Deus, ele era um franguinho. Hoje ele tá gigante. Tá gigante. Não, ele já tava forte. Não, mas eu brinco. Eu falava, Ricardo, a cada lançamento a gente tem que fazer um pack de fotos, porque você tá diferente. Tem que falar pra ele assim, Ricardo, tem que fazer um antidoping no próximo lançamento. Porque senão você não passa. Mas ele é muito espirituoso. Teve até uma pessoa que falou uma vez, você toma... Como é que é? Você toma... como é que você cresceu e tal? Você toma alguma coisa? Ele, gente, quem cresce naturalmente é só planta. Eu não, eu tive que tomar umas coisinhas aí. E aí, o primeiro lançamento que a gente fez do Ricardo, a gente colocou 10 mil reais em tráfego e voltaram, acho que 300 mil, uma coisa assim. Nossa. Eu falei, como assim? E no Burger King era 1 milhão e 200 mil por loja, 4 anos de payback, 250 mil reais de break-even. A gente fazia 350 mil reais por mês, né, em lojas boas. Então, você olha para aquilo, para mim foi uma disrupção tão grande de falar, cara, eu coloquei 10 mil e voltaram 300 mil. Que margem é essa? Com 4 pessoas trabalhando, que margem é essa? E se a gente está fazendo isso no começo, que a gente está aprendendo, imagina daqui 1 ano. Imagina daqui 2 anos, quando a gente souber o que a gente está fazendo mesmo, né? E aí eu falei assim, temos um negócio muito promissor aqui.
E aí começou. E aí eu descobri uma coisa muito legal, João, que assim, quando eu trabalhei com marketing para empresa e até nas consultorias, o maior desafio é humanizar a marca. Sabe, de você realmente se conectar com as pessoas nesse nível, da pessoa olhar para sua empresa e falar assim, essa empresa conversa comigo. Quando você vai para a internet, você começa a trabalhar pessoas, não tem esse desafio, porque as pessoas já se conectam com a pessoa. Então é muito mais fácil você trabalhar a marca pessoal do que a marca de uma empresa. E por isso muitas empresas têm seus embaixadores, seus porta-vozes para poder se aproximar das pessoas. Então, esse caminho com o Ricardo foi muito rápido, porque a gente começou a apostar em campanhas de branding. Então, todo lançamento tinha uma big idea, tinha pelo menos três peças assim, de branding focada em desenvolver pertencimento, em desenvolver aquela coisa do aspiracional, né? Então, a pessoa quer olhar para você, mas ela tem que querer ser igual a você, ou querer aquilo que você tem. Então, a gente começou a entender o movimento, qual que era o movimento, qual que era a causa. Aí o Ricardo não era o Ricardo da MyBroker, era o Ricardo que queria levar o status do corretor de imóveis no Brasil. Que saiu do sabe? nada e conseguiu e tal. Então, aquele arquétipo do herói, assim, do cara que vai perseverar para poder lutar por esse ideal, porque, de fato, ele acreditava nisso. Ele teve uma experiência nos Estados Unidos, onde a ficha dele caiu e falou assim, cara, eu não vendo imóvel, eu tenho que vender a minha pessoa. E aí a gente começou a trazer corpo para isso. Então, trazer campanhas, trazer isso em vídeo, em imagem, em movimento. Então, hoje ele transita muito fortemente entre todas as agências, porque todo o ecossistema, imobiliárias e tal, porque ele não é o Ricardo da imobiliária. Ele é o Ricardo do mercado imobiliário. Da sabe? educação é o cara que luta pelo mercado imobiliário. Então, teve até uma situação de um grande player que rodou uma campanha para tirar os corretores. E ele se posicionou, ele falou assim, não, o corretor ele é um importante parceiro nesse ecossistema. Então, não está certo isso. Então, quando ele se posiciona e se coloca como líder desse movimento mesmo, e ele realmente acredita nisso, cara, é diferente. Aí a gente cresce mais rápido. Mas é mais fácil trabalhar a marca pessoal do que marca de empresa. Entendi. Muito mais fácil. Entendi. E aí você trouxe essas ideias e tudo. Porque, ao meu ver, fazendo uma análise crua, ele era um cara que tinha encontrado uma forma de criar um conteúdo viral para mostrar os imóveis dele como um corretor. Mas ele já tinha a vontade de ensinar corretores? Tinha. Ele já tinha essa vontade. E você já tinha pego esse insight no Fórmula e juntou as duas coisas. Você trouxe o back-office daquilo e ele trouxe a carinha e tudo que ele estava fazendo para vocês construírem os primeiros lançamentos. Aí você vê como as coisas vão se amarrando, assim. Quem fala que... Fala, uma hora você olha para trás e a conta fecha. E aí essa experiência no mercado de startup me trouxe um insight muito legal para a educação. Eu tinha lido o livro do Benchimol, que ele falando que tudo começou pela educação, né? Porque ele estava tentando vender para as pessoas a tecnologia, para você investir e tal. E ele estava esbarrando numa barreira muito grande, porque a pessoa não sabia fazer. Né? Aí ela falou assim, eu vou te ensinar a fazer, depois você faz comigo. Então, a lógica é essa. E aí, nas startups, quando você investe ali, vamos falar do empreendedor, do seu caso, inclusive. Você está entendendo que existe um problema, você começa a colocar dinheiro para desenvolver essa solução, mas, às vezes, você não tem uma máquina de crescimento ali a seu favor, né? Você não sabe como colocar cliente ali. E, às vezes, você gasta todo o seu dinheiro, o dinheiro que você tem no desenvolvimento da tecnologia, e depois você precisa ir atrás de fundo para poder colocar mais dinheiro para você começar a bancar crescimento. E aí, muita gente morre nesse lugar, porque coloca energia para ir atrás de fundo, perde energia do negócio, não encontra essa receita de growth, de crescimento, de cliente mesmo, de tração, e aí morre na praia. Quando eu olhei para isso e a gente viu o Ricardo, ele tinha clareza assim, de eu quero ensinar corretores, eu quero aumentar a minha participação como sócio da MyBroker, que ele era sócio minoritário. Eu falei, então a gente precisa te colocar como autoridade nesse mercado, né? E eu quero ajudar na expansão da MyBroker. Eu falei, putz, então a gente tem que trabalhar para os nossos alunos serem motores de expansão da imobiliária. Tá bom. E aí, quando a gente começou a treinar corretores e colocar as pessoas para dentro, trabalhando a marca dele como influenciador e uma pessoa influente dentro do mercado,
Poxa, você põe dinheiro para dentro. Aí você tem uma base de pessoas ali que já te pagaram e você está com caixa gordinho. Aí você entende o problema dessas pessoas e elas co-criam soluções com você. E aí, quando você resolve isso, eu vou fazer um CRM novo para esse mercado imobiliário, cara, você já tem uma base de 8 mil, de 9 mil pessoas ali para trabalhar dentro do seu crescimento. Então, você resolve um problema das startups a partir da educação, que foi o que o Benchimol falou, e que muitos outros players fazem, né? A educação é só a pontinha do iceberg. Então, hoje, o meu trabalho é muito mais identificar oportunidade e ecossistema de negócio a partir da marca pessoal do que qualquer outra coisa. Entendi. Por isso que eu falei para você, a gente cria plataformas de educação. Não é? E essa plataforma de educação ela pode reverberar num monte de outras coisas. Porque uma vez que a pessoa é influente e é um influenciador e realmente comanda as pessoas para uma tomada de decisão, cara, o céu é só o começo, não é nem o limite, é só o começo. Entendi. Faz todo sentido. Um case super legal é a HubSpot, sabe? Porque lá atrás, quando eles criaram a plataforma, pensa você falar de automação de marketing digital, com score, com página de conversão, 2007, sabe? 2006. E eles foram criando outras plataformas e perceberam que, tipo assim, a parte mais difícil de fazer escalar era achar uma pessoa para trabalhar dentro da empresa que é cliente para operar o software. Porque por mais inovador que seja e tudo, tem cabeças pensantes no produto, mas essa cabeça pensante no produto que cria não vai estar lá trabalhando para o seu cliente, né, a todo ponto. Aí eles fizeram o HubSpot Academy, que é... Eu fui no Inbound. Eles precisam ensinar, né? Ano passado eu fui no Inbound, no evento. Eles mostraram lá, tipo assim, é um ecossistema com quase 2 milhões de certificados pelo mundo. Desde o começo. E, tipo assim, tem profissões que surgiram um nome, sabe, assim, analista de inbound marketing. Não existia essa profissão até eles criarem essa certificação para que eu possa usar o software deles com alguém. Então, além de uma chancela de uma empresa forte nessa certificação, 2, você vai para a universidade, a pessoa se forma entendendo um monte de coisa acadêmica, mas aí você dá um curso para ela de coisa que está usando ali no mercado, rápido. Na hora que ela vai para o mercado, ela vai precisar de um software, qual que ela vai lembrar? Da HubSpot e tudo. Eles fizeram. E é um community marketing, né? Então, tipo, é o marketing que eu acredito hoje, sabe? Que é o que o Ricardo faz. Na minha percepção, 8 mil alunos, defensores, que ele defende ele defende a marca e defende a profissão, para que essas pessoas falem bem ou falem mal, mas estejam falando e defendendo ele em rodas diferentes, em lugares diferentes, através desse marketing de comunidade. E lá nesse evento, eles falaram, sabe assim, ó, houve uma época que a gente tinha referral como uma principal, né, forma de marketing, depois o inbound, depois o product-led growth, que é um produto ir dando anzóis e o cara vai clicando e comprando e trazendo esse negócio. E hoje a grande jogada está sendo o community. Porque as pessoas hoje são muito defensoras ou detratoras de marcas. Acho que as medidas, né? Você começar a medir mais, vai mostrando e polarizando as pessoas. As pessoas não são mais neutras quanto às marcas. Se você é mal atendido, você faz questão de falar. E se você é bem também, você faz questão. Então, é uma jogada interessante da gente pensar que não adianta fazer marketing se não for para gerar comunidade hoje em dia, sabe? Eu acho que é um desperdício de recurso. Sim, sim. O lance é assim, por que não? Se você consegue trabalhar essa comunidade, cara, faz direcionado, faz de forma intencional. Sim. Porque vai ser muito mais positivo para o negócio. E é interessante assim, você chega na MyBroker e pergunta, quem está aqui pelo Ricardo? 80% das pessoas vão levantar a mão. E quando a gente começou, a imobiliária tinha 7 unidades. Hoje eles estão com mais de 40. Sabe? Então, e a marca dele, eu falo com total segurança, que é muito maior que a marca da imobiliária. Mas né? Assim, porque aí ele está fazendo reality show, ele está fazendo programa de TV. Então, a palestra que... Ele não tinha preço de palestra. Hoje, a palestra dele é 80, 90 mil reais. Uma palestra. Então, esse é o poder da marca, pessoal. Da construção de valor de uma marca. Da construção de valor a partir da marca e a partir dessa comunidade que a gente está falando. Então, são pessoas que são fãs. Não é só uma audiência vazia. Ele tem defensores que chancelam e que se ele estiver
no line-up de um evento, esses 80 mil reais virou um pequeno investimento, né? Exatamente. Porque ele vai levar uma multidão com ele. E teve uma situação, e aí é uma outra dica, assim. Quando você tem comunidade forte, as pessoas te defendem. Aí teve um aluno que falou mal dele e marcou ele na rede. A gente estava em lançamento. Um detrator, assim. A gente falou, como que a gente usa a nosso favor? Né? E aí a gente começou a usar essa narrativa, e aí o Ricardo falava assim na rede dele, eu vou falar tudo. Eu vou entrar na live, eu vou falar tudo sobre o que está acontecendo. E ele não marcou o cara. Porque muitas vezes esse cara quer atenção e quer usar da rede da pessoa para ser marcado e gerar esse buzz. Sim. Então a gente falou assim, a gente não vai entregar isso para ele, mas quem viu, viu. Quem sabe, sabe quem é e o que está rolando. Qual que é a treta que está rolando. E aí, a gente entrou na live e o Ricardo falou, poxa, eu estou muito chateado. Não citou o nome, aconteceu isso, assim, assim, assado. E aí ele falou assim, eu vou abrir para os meus alunos falarem. E aí os alunos entravam na live, e a gente com o carrinho aberto, né? Entravam na live defendendo o Ricardo. Falando assim, cara, eu aprendi muito com o seu curso, mudou minha vida. Cada história, falava assim, eu não tinha dinheiro para comprar leite para minha filha. E aí mudou completamente que eu vendi um imóvel. A gente vendeu mais 200 mil reais nesse dia. Nessa live. Vocês pegaram um hater, a gente pegou um transformou... hate, a gente criou a narrativa, a história, abrimos uma live, colocamos uma comunidade para falar. A gente só abriu o canal para a comunidade falar. E defender o cara. Sabe? Então, sacada. Olha que legal isso, assim, as pessoas defendendo. E é tudo legítimo, é tudo real. Não é inventado, não é fake, sabe? Eu acho o máximo esse tipo de coisa, porque, principalmente no Brasil, esse mercado dos lançamentos, isso é mais comum, mas no meu mercado business, cara, você falar o nome do seu concorrente, você já tá, possivelmente, na hora que você chegar em casa, tem uma notificação judicial para você, sabe? Não existe ataque. E é uma coisa que eu até gostaria, sabe? Que existisse, assim, mais... tipo McDonald's e Burger King nos Estados Unidos. Nossa, na gringa é muito forte, né? É muito forte. A rivalidade é muito forte. Eu acho o máximo isso. E eu acho que a rivalidade enriquece. Quando eu morei no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem uma coisa muito forte dos clubes de futebol, né? Isso é outra coisa legal de comentar sobre essa questão. Ou o cara é Grêmio ou ele é Inter. Ele não é outra coisa. Ele não é outra coisa. Brasil de Gaúcho Pelotas. não é, não. Ou ele é Grêmio ou ele é Inter. E aí, a gente tava numa dificuldade de vendas e tal. Eu falei assim, caramba, eu preciso fazer uma campanha de vendas. Aí fui para o Rio de Janeiro, porque os caras estavam vendendo muito, entendi a lógica do negócio. Eu falei assim, eu estou no caminho errado, estou fazendo propaganda, só que o cerne do negócio é fast food, eu tenho que ser rápido. Se tem muita fila, o cara não vai entrar. Então, eu estou prejudicando meu faturamento, não porque eu estou deixando de colocar um outdoor do lado de fora, mas porque eu estou lento na minha operação. Então, eu preciso ser mais rápido para a fila andar mais rápido para eu faturar mais. Aí eu falei assim, eu vou fazer campanha de venda. Aí, a primeira premiação da campanha era uma viagem para um resort. Não, vamos fazer uma viagem para o resort e tal. Aí depois a gente viu que não estava engajando muita galera, assim. Falei assim, gente, tá errado esse negócio. Aí eu chamei algumas pessoas para conversar. Eles falaram, puxa, a gente não tem nem o que vestir. Era uma galera de primeiro emprego, assim, 18 anos, estava começando a vida. Eles falaram, eu vou para um resort, eu não sei nem o que é isso. Aí a gente foi entender, o que vocês querem? Eu quero uma camiseta oficial do Grêmio ou do Inter. E churrasco e futebol no final de semana. Cara, maravilhoso, para nós é muito mais barato, né? Faz muito mais sentido para essa galera. E aí a gente começou a fazer isso. Em um ano, a gente passou a ser a melhor franquia do país. Sabe? Só trabalhando campanha de venda, entendendo o que era valor para essas pessoas, instigando a competição, porque o gaúcho tem isso também, de, poxa, aqui o churrasco é melhor, aqui essas coisas. Eu acho que é a maior competição. E a gente falava assim, vocês são os melhores, quero ver. A gente quer estar entre os top 10 do Brasil, assim, em lojas. E a gente batia 3 lojas no top 10, e a gente realmente foi o melhor. A média de crescimento em faturamento era 12%, na época a gente crescia 30%. Nossa. Então, aí os franqueados falavam assim, cara, vem pra cá, deixa eu entender o que vocês estão fazendo para crescer tanto. Mas foi entendendo o que era valor para as pessoas e a competição para eles era muito forte e a gente começou a usar isso a nosso favor. Então, é a mesma lógica do que eu te falei do hater.
Às vezes você acha que uma coisa é ruim e você começa a reclamar dessa coisa ruim, mas você pensa pouco sobre a perspectiva boa disso. E aí você fala assim, será que tem algum ponto positivo? Como que eu posso usar isso a nosso favor? Né? Não vou perder tempo reclamando. Tá, como é que eu vou resolver? Então, foi um conjunto de sagacidade, lógica. entender, criatividade e de coragem do Ricardo também, né? Porque ele botou a bunda na janela. Sim. Metendo isso aí ao vivão ali e tudo mais, sabe? E foi. E confiança também, né? Ele confia na própria base, confia nos alunos, porque realmente foi uma excelente estratégia. E você tá falando do Inter e Grêmio, eu acho que é a maior competição, rivalidade do Brasil de futebol, né? Eu acredito que sim. Aqui seria o nosso Goiás e Vila, que se fossem... assim, tímido, né? É uma competição bem a competitividade tímida, interna é fodida, muito foda, assim. Morte, acho que no mesmo nível do Inter e Grêmio. Só o futebol que não é, né? Porque o Goiás e o Vila são times mais... menos fortes do que... Por vários motivos, né? Eu sou um torcedor do Goiás assumido e abandonei um pouco o futebol porque pela falta de prazeres que ele me de dá. Alegria. Mas torço, viajo com a minha camisa do Goiás. Quando eu posso ir no jogo, eu vou. Mas realmente, um Goiás e Vila eu não me aventuro o dia, não. E, Cris, passando assim, a gente seguindo a trilha, veio o Ricardo, vieram outros experts, vieram muitas coisas. E eu vejo um movimento seu agora, de uns 2 ou 3 anos para cá, de se expor mais. Mudou para São Paulo, você não tá mais em Goiânia. Tá buscando um networking muito forte. Eu tenho visto, eu te sigo, te acompanho. A gente já se encontrou até em São Paulo. Masterminds, assim, bem robustos. Como você disse, um dos seus pontos fortes é o networking. E, de fato, realmente, o seu networking é um dos mais... poderosos que eu já acompanhei. Conta um pouco dessa jornada. A Cris agora tá... alguma coisa tá dentro do forno, né? Se você não quiser falar, eu sei que talvez não tá no momento. Não tem segredo não, João. É assim... a gente testou muitas outras coisas também, muitos players. Então, a gente fez lançamento para especialista em empreendedorismo, em gastronomia, mercado fitness. E o que a gente percebeu? Que a pessoa tem que ter uma maturidade na produção de conteúdo para o lançamento ser legal, para o projeto ser legal. Então, se ela não tem essa maturidade na produção, se ela não tem essa consciência de que ela é uma marca, de que ela precisa preservar isso e que isso é um veículo de comunicação. Então, aquilo que a gente falou, assim, antes eu tinha que ir para televisão, para rádio, para outdoor, para fazer campanha. Agora a gente não precisa, porque a audiência está aqui. E todo mundo tem acesso à audiência, né? Então, o que acontece? Eu falei assim, eu preciso sair desses bastidores para poder ensinar, aí vem a educação de novo, ensinar as pessoas a trabalhar essa marca com visão de longo prazo para poder produzir e os melhores alunos a gente pega e lança. E a gente monta projetos com essas pessoas. Então, é tudo casado, assim. Putz, meu negócio é o quê? É uma agência para construção de plataformas de educação. A partir da marca das pessoas, a partir de pessoas. Então, como que eu tenho um insumo melhor? Matéria-prima melhor para trabalhar? Eu preciso educar essas pessoas para fazerem do jeito certo. E não é, eu vou trabalhar a minha marca, o meu posicionamento, vou tirar fotografia para colocar no Instagram. Não é sobre isso. Você tem que ter uma oferta legal, você tem que ter um produto legal, você tem que trabalhar a sua marca de forma consciente. Depois você vai para o marketing, para a comunicação, e depois você vai para o crescimento, para a atração, para o efeito associativo, para as pessoas com as quais você quer se conectar. Então, essa foi a minha lógica. Eu preciso sair dos bastidores, e para mim isso é um desafio. Então, embora, cara, eu amo me comunicar, eu nasci para pessoas, eu sou essa pessoa, adoro estar no palco. Dar palestra, para mim, é um prazer, assim. Você fala, Cris, precisa de uma palestra em meia hora, eu faço uma palestra. E é uma habilidade que eu tenho. Mas eu estava muito confortável nos bastidores. Mas eu falei assim, eu preciso sair para poder alavancar o crescimento da agência. Senão... E aumentar o propósito, né? Porque se essa uma demanda reprimida que você pegou, pegar as pessoas mais no ponto que você pegou o Ricardo. Exatamente. Então, você vai criar uma escolinha de levar as pessoas para aquele ponto. É mais ou menos isso. Levar as pessoas para o ponto que a gente pegou o Ricardo. Ele já tinha maturidade de produção de conteúdo, já entendia que isso era importante. Ele não tinha muito direcionamento, não tinha estratégia de marca, de construção, sabe? De fazer intencionalidade. Intencionalidade de fazer isso apontando para aquela direção.
sabe? Então, é isso. A gente precisa qualificar as pessoas pra gente pegar elas um pouco mais maduras. Entendi. Assim, eu tô numa fase até parecida de tentar criar isso pra mim. E uma das dificuldades que eu mais tenho... Não, para de falar tentar. A gente faz Consegui. até dar certo. É a frase do mestre Yoda, né? Sim. Faça ou não faça. There is no try. Não tem tentativa. Não tem, Você faz até dar certo. Eu tenho feito, sabe? A questão é o time conciliar uma vida que é tão corrida quanto, que é a vida já de empreendedor, que a Nectar não me dá ainda a possibilidade de ficar 100% por conta de lançar e ter, por exemplo, igual o Ricardo fez e alavancou a MyBroker, eu fazer isso com a Nectar num ecossistema de vendedores de software, por exemplo. Mas uma das dificuldades e uma coisa comum que quando eu converso com outras pessoas, a gente acaba atraindo pessoas que estão nesse mesmo movimento, é que a gente está sempre assim, eu preciso de fazer isso, eu preciso de lançar fazer um lançamento, ou lançar um desafio, ou fazer alguma coisa para poder tentar tracionar, lançar meu primeiro produto. A primeira coisa que a gente faz, antes de olhar para si e ver a marca pessoal, é olhar para o lado, né, e ver o que quem faz algo que eu quero fazer está fazendo. Só que sem perceber que aquela pessoa teve um puta de um estudo em cima da marca dela, do que traciona para ela. Ela já encontrou, ela já tem a maturidade dela de conteúdo e talvez eu não tenha, eu não tô naquele ponto que a gente acabou de falar e faço. Esse tem sido o meu gargalo. Primeiro, eu quero um conselho. E segundo, eu queria que você falasse qual é o maior gargalo desses experts que tem conteúdo. Porque tem uma galera também que quer se posicionar como expert, mas não tem o conteúdo para poder fazer isso. Então, qual é o mais comum, João? Não, assim, ó, o mais comum é pegar o cara que tá aqui e ele achar que é X e não é, sabe, tudo mais. Eu queria ouvir isso. Tá, cara, o mais comum é a dor que você acabou de falar. A pessoa tem um baita conhecimento, tem muito know-how, mas ela não tem tempo para produzir conteúdo. Mas a falta de tempo é falta de planejamento. É falta de prioridade, priorização. Planejamento. Porque, assim, entender o rolê, falar assim, o quanto isso vai ser importante para o desenvolvimento do meu ecossistema. Então, o Ricardo, ele queria muito. Então, a gente falava assim, eu preciso fazer 21 lives. Ele ia lá e fazia, entregava. Mas a gente aprendeu que não precisava de 21 lives, mas enfim. Que acontece? Quando você olha para o lado e fala, eu quero fazer o que está todo mundo fazendo, de novo, falta de planejamento, porque às vezes você não precisa. Então, quando a gente começou o projeto com o Rildo, a primeira coisa é entender o Rildo Lasmar, que é o dentista. A gente falou de você. Então, eu encontrei ele em São Paulo. A gente está desenvolvendo a escola dele. Então, a primeira coisa é, quem é o Rildo? Como é a rotina dele? Como ele funciona? Como ele é com as câmeras? Vai ser um case top, hein, Cris? Vai. E aí ele falou assim, você vai tirar minha timidez? Eu falei, eu não sei se eu preciso tirar sua timidez. Como que a gente usa a sua fraqueza como uma fortaleza? De repente, eu posso te colocar num outro lugar. Eu sei que ele não vai se fazer pitch de vendas. Sim. Ele não é o cara do pitch de vendas, mas deixa eu entender a essência. Que o Ricardo é, né? O Ricardo é. Ele gosta daquele do pitch. Só que cada pessoa tem um modus operandi. Então, assim, deixa eu entender como é a rotina dele para poder criar um planejamento que faça sentido e a gente tem um match. Porque se eu ficar pedindo para ele sair do consultório para poder produzir conteúdo todo dia, ele não vai fazer. Então, eu preciso de um planejamento onde eu falo assim, Rildo, nesse dia aqui você vai me entregar o conteúdo do mês. E a gente vai gravar X, Y, Z e a gente vai ter um ator ou alguém para poder fazer o pitch de vendas. A gente vai começar por um produto que já existe uma demanda e a gente começou a fazer pesquisa com a audiência dele. Então, a gente entendeu segmentação de público. Tem um público muito característico, assim, pessoas que saíram da faculdade e querem aprender a fazer lente de contato. Tem um outro público que são pessoas mais maduras que querem entender sobre gestão de clínica. Qual que está mais fácil da gente fazer, que depende dele. Então, a gente vai fazendo essas análises para poder entender qual que é o caminho. Então, por isso que eu te falei que, às vezes, o problema é planejamento. Sabe? É você entender qual que é o seu modo operandi, o que funciona e o que não funciona para você. E depois tem um planejamento que fala, prioriza isso, entende que isso é importante, e 1 dia, 2 dias, você produz o conteúdo do mês e isso passa a ser rotina. Sabe? E por que você está produzindo esse conteúdo? Então, é outra coisa que você tem que entender também. Porque não é só, porque todo mundo está fazendo podcast, eu vou fazer podcast. Porque todo mundo está fazendo imersão, eu vou fazer imersão. Não, talvez não é esse o caminho.
sabe? Mas você tem que olhar o que funciona e para onde você quer ir, o que funciona para te levar para aquela direção. No seu modelo, né? Seu modelo. Nas suas regras e tudo mais. E respeitar essa essência. Então, do Rildo, por exemplo, ele escuta muita música clássica, ele é um cara mais comedido, ele é calmo, ele é tranquilo. Imagina, para fazer lente de contato, quanto ele é detalhista. E ele pra gente, mesmo. Ele é muito detalhista. Observador pra caramba. Demais. E é o trabalho dele, assim. Ele é fora da curva na profissão dele por causa disso. E aí eu falo para ele, Rildo, preciso fazer uma pesquisa no seu Stories. Demora 5 dias. Porque ele vai olhar cada coisinha. Tal. Então, a gente vai se encontrando dentro do flow com ele. Sim. Entendeu? Então, eu acho que esse é o balé que a gente precisa dançar. E ele tem um nome muito forte, Muito forte. Eu muito não sei forte. se ele tem a noção do quão forte o nome dele é pro nosso ecossistema. Até fora, né? Assim, o nome dele é Brasil, o nome dele não é... Eu tenho amigos nos Estados Unidos que vêm pra cá pra fazer lente com ele. O Bolsonaro fez com ele. Tem um monte de artista. O Kaká fez com ele, a Virgínia, o Leonardo. O Bolsonaro fez com ele e... Ele fez só lente e saiu nas fofocas e tudo mais que ele fez harmonização facial, não sei do que. Pelo tamanho da qualidade do trabalho, sabe? Assim, mudou totalmente o sorriso. Realmente. E ele tem uma visão. A gente tomou café junto, acho que umas 2 vezes em São Paulo, umas 2 semanas atrás. E ele olhou assim pra mim, né? Eu nunca fiz nenhum procedimento estético. Ele, assim, você tem que fazer isso aqui. Ele já sabia o protocolo inteirinho. Não, ele já vai mapeando, né? Ele olha as pessoas e ele já vai mapeando. Eu falei, caraca, assim, que visão, né? Assim, o olhar dele. E eu conheci ele é um lá. artista. Ele é muito bom. E aí até a comunicação, a identidade visual dele, a gente vai percebendo, a gente tem que levar ele para esse lugar, assim, do estado da arte da odontologia. E ele, um dos Esse primeiros que a gente tá consultórios dele foi no Urias Magalhães, onde eu cresci. Pensa se eu não achei bom. Falei, caraca, mais uma cria do Urias aqui para eu poder me orgulhar. Achei massa. Inclusive, Rildo, vou deixar o convite, se você quiser vir aqui para eu te entrevistar, contar a sua história, eu vou ficar muito feliz também da gente poder fazer isso. Ele é incrível. Então tá, Cris. Mas é isso, planejamento, João. O problema não tá nesse lugar de ficar olhando pro lado, ver o que o outro tá fazendo. E tem gente que chega assim, quero fazer lançamento. Teve um outro case que eu tava com ela ontem, Estela Daia, que é uma pessoa de consultora de imagem muito antiga, tem uma rede orgânica incrível, 320 mil seguidores, engajamento altíssimo. E aí ela foi, eu tô com um produto no Perpétuo de R$ 1.400, R$ 1.500 e não tá vendendo, assim, tá... E o produto é incrível, maravilhoso. Você tá com a estratégia errada. Não é porque tá todo mundo fazendo isso que vai funcionar. Então, você tem que olhar para o ticket, tem que olhar para o seu portfólio de produto, tamanho do curso, tamanho da transformação que você está fazendo. Então, de repente, o que você está entregando dentro do curso é um monte de coisa que você podia desdobrar em produtos menores, com um ticket mais acessível, porque quando você vai para o Perpétuo, o nível de consciência da pessoa é muito diferente. Ou você leva ela para um webinário para aquecer mais o nível de consciência, aí você tem que casar isso com a estratégia de tráfego para você pegar as pessoas mais quentes. Então, a base de parâmetro também de quem está comprando um Perpétuo é maior, né? Porque você vai pesquisar mais, você vai ter mais tempo para compra. A dor, ela tipo assim, cara, eu quero comprar agora, eu quero entender agora. Beleza, você vai lá e compra agora. Não tem esse tempo de amadurecer e tal. Seguir. Eu te apresentei... Acho que no Fire do ano passado, eu te mandei uma mensagem pra você conhecer o Pedro Feitosa, lembra? Meu amigo. É um outro cara também que, assim, ele pegou uma sacada no mercado de aposta esportiva, que eu não entendo nada, entendo que ele me ensina. Eu não entendo nada, mas deve estar indo super bem, né? Ele vai super bem, porque ele é um estudioso. Assim, o Pedrinho, eu enxergo ele como um estrategista de marketing, porque ele é ele mesmo quem fez tudo isso. E ele conta uma história super legal que, tipo, quando ele foi fazer o primeiro, ele buscou alguém de audiovisual pra fazer pra ele. E ele não tinha grana, ele era assessor do Gabriel Diniz, aquele cantor que morreu no acidente de avião. E aí ele foi fazer, achou um cara que era, sei lá, um parceiro de audiovisual e falou assim, olha, vamos fazer e tal. Eu te dou uma participação do lançamento e tudo mais, pra você fazer comigo tudo. Aí o cara, não, compra umas câmeras pra mim no seu cartão, divide e tudo. Resultado, né? O Pedrinho tá voando. Ele vai aplicar pro Guinness, que ele foi, eu acho que uma das primeiras pessoas a
todos os jogos da Copa do Mundo. Caramba. Ele conseguiu ir em todos. E a Copa do Catar permitiu isso porque todos ficavam 1 hora um do outro de metrô. E ele fez conteúdo pra caramba disso. Ele conseguiu explorar e encontrar uma consciência na educação. Exatamente o que você falou. Fazendo essa analogia agora. Ele é um estudioso de apostas e de futebol. Sempre gostou. Aí ele percebe que tem a aposta de cartão vermelho e amarelo, de escanteio, número de escanteio, de passe errado. E a galera entrava... São bolhas diferentes, né? E ele cria um grupo para cada um. E cobra uma recorrência para que as pessoas entrem, mas a assertividade dele é lá em cima. Eu tenho frequência de contato com ele. Ele tá aqui, tipo, tomando bebendo e tudo mais. Putz, peraí, eu tenho que mandar as calls do grupo. Ele para tudo, entra, pega o computador dele, faz as análises e tudo. Ele é um estudioso, um cientista daquilo para poder mandar. E leva muito a sério. O lançamento ensinando as pessoas, ele percebe que as pessoas não estão tão interessadas em aprender a analisar um jogo. O que as pessoas querem? O a resultado, aposta pronta. O negócio pronto. Exato. Então ele atravessa e vai criando isso. E esse é o trabalho dele, né? Esse é o trabalho dele. Entregar essa análise. Ninguém quer estudar. Você quer o resultado que o estudo te traz. E Cris, para quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, quem quer, às vezes, sair desse ponto e chegar no ponto que o Ricardo estava, para poder fazer isso, eu sei que você tem um projeto de mentorias. Você podia falar um pouquinho, mesmo porque eu quero ser cliente também. Tá. O que acontece? Eu comecei... Foi um desafio, assim, para mim. Porque como eu tenho essa vivência no mercado corporativo, com marketing, com propaganda, falei, como que eu compilo tudo isso dentro de uma metodologia que faça a pessoa, de forma didática, sair desse ponto para esse outro ponto? Sim. Porque, em alguns momentos, a gente falava, cara, ela precisa ter a consciência que ela precisa ter um produto para ofertar. Ela precisa ter uma estratégia de produto, que é isso que eu te falei da Estela. Ela precisa ter uma esteira de produto, uma escada, mas precisa ter estratégia de preço também, para entender o que é margem de contribuição, qual produto está alinhado com a estratégia de venda, com o funil de vendas. Depois disso, como construir essa marca, estratégia de marca, depois vem a expressão da marca. Então, eu fui mapeando essas coisas e cheguei num protocolo, assim. Aí eu testei ele há 2 dias. Foi a primeira vez que eu testei a didática desse protocolo. Então, eu fiz uma ferramenta minha, que eu estou chamando de protocolo influência, para poder fazer a pessoa chegar nesse ponto. E aí é uma outra coisa legal que vale dividir. Às vezes, a gente quer ensinar alguma coisa e a gente já vai para o mercado sem testar antes. Né? Então, testa primeiro, faz uma primeira turma, assim, pequena, experimental, para ver se a didática faz sentido, se as pessoas estão entendendo. Depois você ajusta o produto e depois você vai para o mercado. Então, a primeira turma que a gente vai abrir vai ser para corretores de imóveis, que já é a nossa base. A gente tem 8 mil alunos. Você já conversa bem nesse mercado, Então, eu já converso, né? eu já dou aula dentro da plataforma, eles já me conhecem. Então, a gente começa agora dia 27 de setembro. A gente vai fazer uma primeira aula para os nossos alunos dentro da plataforma. Aí depois eu vou abrir isso para o mercado. Entendi. Mais topo de funil, né? Mas Entendi. primeiro a gente vai começar por onde a gente é forte. Show de bola, show de A bola. gente fortalece as nossas fortalezas, né? A gente pode começar de uma zona que a gente entende um pouco mais para ter resultados mais rápidos, mais precisos. Isso, pra gente tomar uma decisão boa. Cris, obrigado por ter aceito, viu? Imagina, eu que te agradeço. Adorei o papo, aprendi demais. Se você quiser deixar um recado, se despedir, esse é o momento. Tá bom, obrigada pelo convite. É sempre bom, faltou só a cerveja, né, João? Falta. Mas 9 horas da manhã não dá, como 9 horas da manhã, tá bom que é uma sexta, entre uma quinta e sábado feriado. Mas eu saio de viagem hoje, nem minha mala tá pronta, vou ficar 20 e tantos dias fora. Então, hoje não rolou cerveja. Hoje não rolou, mas na volta... Na volta a gente grava com cerveja. Pronto, a gente entender. Mas obrigada. Quem quiser falar comigo, @Cris Taveira. Né? O Cris com CH, né? Pode complicar, para que a gente simplifica. E eu tô à disposição, tô à disposição lá no direct. É só chamar que a gente conversa. Show, tá. Eu agradeço você que assistiu até aqui. A Cris, ela tá sempre disponível mesmo, né? O Instagram dela você vai ver muito conteúdo legal. Eu acompanho, ela tem feito várias lives sobre o assunto de marca pessoal, posicionamento. O networking dela você vai acompanhar também no Instagram, então não deixa de seguir e acompanhar. E mais
uma vez, Cris, muito obrigado. Eu aprendi agradeço. muito. Vou sair daqui já, eu preciso de pegar alguma coisa para anotar, porque eu não trouxe o iPad. Se eu tivesse, eu já tinha anotado aqui algumas coisas para insights para mim mesmo. Então, valeu demais o tempo. Eu sei que numa sexta-feira, entre feriado e tal, não é fácil vir, tá bom? É nóis. Valeu, obrigado, gente. Obrigada. Valeu, aquele abraço. Até o próximo.